sinto muito. De verdade. Já deu pra mim. Olha aqui, amigão. Existe um yin pra cada yang. Onde existir o mal, o bem vai se erguer contra ele. Olha, demorei muito pra descobrir a minha vocação. E chegou a hora de descobrir a sua. E aí, amigos? Beleza? Meu nome é Gabriel Henrique e seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Você já assistiu Megamente? Sim, o filme do Cabeção Azul que foi obrigado a ser um vilão pela sociedade. Ele não queria ser aquilo, a sociedade foi lá e forçou ele a ser um vilão, tratando ele de maneira indiferente por ele ser estranho, onde o herói abdicou do posto dele para poder ver a verdadeira vocação. É um filme que fala sobre a sociedade opressiva, que força você a ser o que você não quer, sobre você achar a sua verdadeira vocação, que você realmente queira isso. Então é sobre esse filme que a gente vai falar hoje. Se você nunca viu nenhuma das mensagens em Megamente, ou se você não se importa, continua nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é pra você de ambos os públicos. O filme já começa na maior base de: ei, você quer saber como eu vim parar aqui? Aí o filme volta lá pro passado, mostrando dois planetas sendo engolidos por um buraco de minhoca gigantesco. No planeta do Megamente, ele é mandado ala Superman para outro planeta para poder ser salvo. Enquanto isso, o outro planeta teve a mesma ideia de mandar o filho deles para outro planeta para eles poderem sobreviver. Isso a gente vê a jornada do Megamente e do Metroman, dois bebês totalmente opostos, mas com a mesma mensagem publicada. Megamente vai vagando pelo espaço na nave dele, vai batendo de meteoro em meteoro, enquanto o Metroman tá na maior de boice da vida dele. Ele tá de boa, tá de boa. A nave dele é maior chique, tem pepeta pra ele, tem suquinho pra ele, tem refri, é confortável, tem um troninho lá pra ele, enquanto o Megamente só vai se ferrando no caminho pra Terra. Chegando na Terra, o Megamente tá quase indo parar numa mansão, até que chega a nave do Metroman, atropela ele e manda o Megamente pra prisão. Então, depois que o Megamente faz uns negócios muito berego-dergo na cadeia lá, quase liberta os prisioneiros, ele é mandado pra escola para aprender direito sobre o que é certo e errado. Lá ele encontra de novo o Senhor Perfeitinho, que é assim que ele chama, no Metroman, que na época não era chamado de Metroman porque esse é o nome de herói. A gente nunca soube qual era o verdadeiro nome do Metroman na real. Então a gente vê como que ele era tratado na escola Megamente. Ele é muito diferente do Metroman. Metroman era praticamente adorado pela sala, ele era o preferido. Tinha um monte de estrela aqui no peito dele que mostrava aluno preferido, aluno perfeito. Então o Megamente tenta fazer um monte de coisa para ele poder atrair a atenção do pessoal, para eles poderem gostar dele. Ele faz umas arminhas lá de pipoca e estoura um monte de coisa lá, porque o Metroman tinha visão de calor, ele estourava o milho só olhando e fazia a pipoca aparecer. Ele construiu uma máquina para proteger ele das bolas de queimada, porque ele nunca era escolhido nos times, era sempre o último, e por isso ficava todo mundo contra ele, tacava as bolas nele. Aí nisso teve um acontecimento lá, que a bola refletiu no equipamento dele lá, a bola quase acertou a professora, aí acertou o Metroman. Aí o Megamente percebeu: cara, se eu sou só bom como vilão, então eu vou ser o melhor vilão de todos, porque é assim que eles querem que eu seja. E assim foi sendo a vida toda dele. Ele foi crescendo na cadeia, fazendo crimes, fugindo, capturando pessoas, lutando contra o Metroman, porque enquanto o Metroman ganhava várias lutas, o Megamente quase vencia algumas, e foi aí que eles pegaram o nome deles. Metroman escolheu o nome Metroman, é claro, porque eu tô falando isso aqui várias vezes, e o Megamente escolheu um nome humilde, Megamente, e assim foi. Megamente então foge da prisão com a ajuda do criado, que é o peixinho que ele tinha comido durante a vida toda. Os pais dele colocaram na cápsula junto dele e o criado foi para acompanhar ele, para ele não ficar sozinho. Então o Megamente construiu um corpo de macaco gorila para ele, um corpo de macaco gorila robô. Então ele fugiu da prisão, foi até a inauguração do museu do Metroman, que estava sendo inaugurado para homenagear o cara, bem numa ala Superman mesmo, com um globo lá que parecia até do Planeta Diário. Ele sequestra a Rosane Rocha, que é uma repórter aqui, que é muito semelhante a Lois Lane no quesito de papel mesmo, mas ela não namora aqui o Metroman. Também tem Hal Stewart, que é uma junção claramente de Hal Jordan com John Stewart lá dos Lanterna Verde. Ele é bem peculiar, ele já tem umas caras de que faz travessura, o cara que não é do bem, o cara que roubaria se pudesse. Ele é praticamente alucinado pela Rosane, falando que a festa que ele teria seria só com eles dois. Então ele não percebe que a Rosane é sequestrada, e quando ela percebe onde ela tá, ela nem fica surpresa, porque aparentemente ela já foi sequestrada várias vezes pelo Megamente. Ele vai mostrando um monte de equipamento lá e fala: isso aqui é comum, cara, não me surpreende não. Até que aparece uma aranha, aí ela vai falando uma história lá, fala: a aranha aqui é novidade. Aí já vem o Megamente, como se fosse planejada aquela aranha. A aracnes letais paralisa qualquer um com apenas um toque do seu veneno. E aqui vem um criado espancando o Megamente porque a aranha foi parar na cara dele. Aí o Megamente vai lá, avisa o que ele fez
com a Rosane pro Metro Man, fala que ele sequestrou ela, que ele nunca vai dela de volta, ele não ia atrás dela. Aí a Rosane então fala onde é que eles estão, num observatório abandonado. O Metro Man voa pro céu, fica procurando lá, ele olha tudo ao redor, ele encontra um observatório, vai até ele voando, a gente pensa que ele vai pegar um Megamente. Aí chegando lá a gente descobre que não tem nada, porque foi tudo planejado pelo Megamente. Tem um X enorme marcado em vermelho lá onde o Metro Man estava exatamente. Ele fala, eu te enganei direitinho. Aí começa um dos melhores diálogos possíveis, cinemas nesse filme aqui. Eles começam uma discussão sobre justiça, sobre vingança. Aí do nada vai para um comercial das Casas Bahia sobre ter garantia. Não pode capturar a justiça. É uma ideia, um conceito. Até o conceito mais arraigado se oxida com o tempo. A justiça é um metal inoxidável. Mas o metal derrete com o calor da vingança. É vingança e é melhor comer fria. Mas pode ser reaquecida no micro-ondas do mal. Só que eu acho que a sua garantia expirou. A minha garantia é estendida. A garantia não é válida se o produto não for usado devidamente. Ele já fala que vai ativar um super raio que vem do sol, que ele pega a energia do sol e atira de um satélite para acabar com o Metro Man de uma vez por todas. Aí na hora que o criado vai lá, ele aperta o botão e começa a carregar, só que vai bem devagar, parecendo iPhone carregando, mas ele fica lá um tempão, eles ficam tendo uma discussão sobre para calculo logo, para fazer no próximo dia. A Rosane fala, mesma hora semana que vem, enquanto o Metro Man tá tentando fugir daquele lugar, mas parece que ele não consegue, que ele tá enfraquecido. Ele fala que aquele lugar é feito de cobre e que o cobre é a fraqueza dele. Aí fica todo mundo surpreso, enquanto o raio tá carregando lá, aí o raio atira, ele acerta o Metro Man em cheio. Aí no meio tem um monte de fumaça subindo lá, aí você vê um pontinho vindo voando, aí ele já falou, caraca, é o Metro Man. Aí vem um Metro Man lá voando, ele cai em cima do Megamente, mas era só um esqueleto. Aí fica todo mundo, caraca, ele matou o Metro Man, como que ele fez isso? Fica o Megamente, caraca, eu consegui fazer isso aqui. Aí fica todo mundo, caraca, ele conseguiu. Fica criado, caraca, você conseguiu. Porque o Megamente nunca acreditava que ele poderia derrotar o Metro Man. Ele fica desacreditado, ele não sabia que aquilo fosse possível, porque aquilo nunca foi o objetivo dele na vida. Ele nunca pensou o que ele faria depois daquilo lá. Então ele sai comemorando pela cidade, ao som de rock, ele fica lá comemorando, faz um discurso lá no meio da cidade, falando o que ele vai fazer com todo mundo. Mas tá óbvio que ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele nunca pensou o que fosse acontecer depois que aquilo acontecesse. Então ele fica refletindo, pensando sobre o que seria a vida dele agora, o que seria de um vilão sem um herói para enfrentar. Ele vai até o museu do Metro Man para lamentar, para falar o que ele estava sentindo naquela hora. Enquanto está a Rosane do outro lado do museu fazendo uma homenagem pro Metro Man, falando sobre como que ele era herói, sobre como que eles não deram valor pra ele enquanto ele, antes dele se for. E tinha outro cara lá, ao mesmo tempo, por consequência do destino, ele deu de cara com o Megamente, que percebeu que a Rosane estava indo até ele. Então ele se transformou naquele cara com o relógio que ele tinha, transformou aquele cara em um cubinho desidratado, que se molhar ele volta ao normal, e começou a falar com a Rosane sobre o que é um herói, sobre os heróis não nascerem, sobre serem criados. Então isso fica na cabeça do Megamente. Depois que ele explodiu o museu, ele decide que vai criar um novo herói. Ele pega o DNA do Metro Man, pega um monte de coisa lá, começa a desenvolver os superpoderes lá, coloca numa arminha para poder ter um escolhido para ele poder enfrentar. E nisso a Rosane vai lá e liga pro Megamente no celular do cara que ele tinha se transformado antes, e fala que descobriu aonde é o esconderijo do Megamente, porque ela encontrou um observatório falso abandonado em cima de um negócio lá. Mas ele falou que ela nunca vai encontrar a entrada secreta, porque só ele sabe onde é. Mas aí ela encontra um tapete escrito entrada secreta. Por quê? Porque o criado não sabe onde quer, ele se perdia toda vez, então ele deixou lá para facilitar a vida dele. Aí então depois ele encontra a Rosane lá dentro, transformado naquele cara lá atrás, que ele tinha virado, o nome dele era Bernard. Aí eles ficam andando lá dentro, explorando, procurando um monte de negócio. Tem uma porta lá que parece excitante, mas é só um monte de crocodilo que tem lá dentro, que parece estar tocando uma super festa de disco lá, discoteca. Então o Megamente se destransforma, se esconde no lugar lá. Aí a Rosane encontra ele e fica perguntando o que ele fez com o tal do Bernard. Então ela pega aquela arminha que ele tinha feito para dar os poderes para alguém, mira nele. Ela não sabia o que a arma fazia, é claro. Aponta para ele, o Megamente fala que vai libertar o Bernard, que era ele mesmo. É que tem um show de atuação do Megamente. Jamais! Você é forte demais! É que eu malho! Dá pra ver o resultado! Você tá sarado e é tão carismático! Já podem dar o Oscar de melhor atuação pro Megamente, porque o Megamente merece muito. Então ele vai lá, liberta o Bernard, que era ele mesmo. Os dois saem explorando a caverna,
o covil inteiro do Megamente, procurando por pistas sobre o que eles poderiam usar para deter ele. Então o Megamente se transforma de volta nele mesmo, disputa a arma com a Rosane. Aí de repente sai um tiro acidental, ele sai por todo lugar lá, acerta um cano que vai parar lá fora, aí acerta alguém que estava lá do lado de fora do covil. Então os dois, a Rosane e o Bernard, eles tentam fugir de lá enquanto os robôs do Megamente perseguem eles. Então eles pegam uma dinamite, do nada eles pegam uma dinamite e explodem tudo que estava lá dentro. Então lá fora a gente descobre quem que levou o tiro. Foi o Al Stewart, o cameraman da Rosane. E a gente já vê que ele ficou muito enciumado só de ver ela com o Bernard. Então ele já fala que ele enfrentou um monte de ninjas que estavam lá fora protegendo o covil do Megamente para poder salvar a Rosane. Então o Megamente parece que acredita muito no que ele falou, ele fica com o olhar bem e diz: caraca, é sério? Que coragem, cara! Então ele vai até a casa do Al Stewart com o criado lá, os dois disfarçados. O Megamente vai de um Kal-El lá, super espacial, cósmico, enquanto o criado coloca uma peruca com um avental e fala que é a madrasta espacial. Então os dois falam pro Al Stewart que ele era do espaço, que ele é um alien, que ele tem superpoderes com um destino glorioso para poder cumprir. Então começa o super treinamento de herói do Al Stewart. Então tem aqui toda uma montagem dele treinando com o Megamente, enquanto tem outros negócios do Megamente se aproximando da Rosane. Ele vai em vários encontros, ele devolve os quadros dos museus que ele tinha roubado, ele limpa a cidade do lixo, ele faz um monte de coisa lá pela Rosane, ele se apaixona por ela literalmente. Então a gente descobre a gente vê toda uma cena lá, estilo a la Donkey Kong, com eles fazendo o treinamento do Al Stewart lá. Ficou criado jogando um monte de barril, pegando fogo. Aí tem um treinamento de falas, características de heróis. A chama da minha maldade está brilhando. Enquanto está o Hal Jordan puxando a própria cueca. O Megamente fica horrorizado vendo ele acabar com o boneco que era para ser o Megamente, falando que era só aprender, mas o Hal Jordan vai lá, ele queima o boneco com a visão de calor, derrete. O Megamente fica horrorizado. Aí então, quando acaba o treinamento, o Megamente entrega um uniforme pro Hal Jordan. E já tem uma das melhores piadas desse filme aqui. O Hal Jordan vê o uniforme lá, que era um pequeno, e pergunta: eu vou ser papai? Mas não, o uniforme ele esticava e cabia no corpo de qualquer jeito. Então aqui a gente vê o Megamente preparando uma nova roupa para ele usar no combate contra o Titã, que agora era o novo nome de herói dual. Então aqui a gente tem a convicção dele sendo alterada quando ele percebe que ele está apaixonado pela Rosane. Ele se separa do criado na cena mais dramática possível. O criado só queria o bem dele, mas fala que não precisava mais do criado. Então ele vai lá com a Rosane no encontro. A gente vê que o Al ele vai até a Rosane para tentar surpreender ela, para fazer ela se apaixonar por ele, porque ele acreditava que se ele tivesse superpoderes ela ia se apaixonar por ele, porque ele acreditava que ela namorava o Metro Man, ele achava que ia ser a mesma coisa com ele. Aí tem todo um passeio dos dois lá voando, é aterrorizante, ele joga ela pro céu, ele quase acaba com ela várias vezes lá. Aí quando ela rejeita ele, descobre quem que ele é, ela fala que é melhor eles darem um tempo para descobrir o que aconteceu com ele, por que aquilo tá acontecendo com ele, por que ele foi escolhido. Ela então deduz que o Megamente escolheu ele para ser um novo herói. Aí depois disso ele larga em cima de um prédio altão lá. Eu não sei como que ela desceu, mas ela desceu e foi encontrar com o Bernard lá no restaurante, onde os dois têm uma conversa. Ela fala que o Al foi a pior escolha possível pro Megamente escolher para ser um novo herói para poder lutar contra. E aqui os dois se beijam e ela mexe no relógio do Megamente lá por acidente e transforma ele de volta na aparência normal dele. Aí tem uma das cenas mais traumatizantes que para todo mundo que já passou que já foi dispensado, que já pensou, que já teve trauma assim, de relacionamento. Então ela fala que nunca ficaria com o Megamente. Teve toda uma fala deles antes sobre não julgar o livro pela capa. Aí eles estão lá na chuva, ela fala todas as coisas que o Megamente fez, sobre ter destruído o Metro Man, sobre ter roubado um monte de coisa, sobre ter destruído um monte de coisa. Aí ela larga o Megamente no meio da chuva. E lá ele esqueceu o carro invisível dele, literalmente. Aí ele fica muito pistola lá, ele coloca a roupa dele lá, que ele chamava de Mamba Negra. Aí ele aciona um super robô lá, porque ele já tava full, cheio de raiva lá. Ele queria expressar a raiva dele, queria lutar contra o herói. Então ele sai por toda a cidade com o robô dele aterrorizando lá. Mas ele não faz muita destruição, ele fica no máximo lá. O Titã não aparece pra lutar com ele, ele fica sentado lá no meio na frente de um riozinho lá, fica brincando com os carrinhos. Ai, nós vamos bater! Ele joga o carrinho lá
lá no riozinho. Então ele vai até o Titã para poder perguntar o porquê que ele não foi até o Megamente para poder lutar. Então a gente descobre que o Titã estava pouco se lixando que queria para ser herói. Ele queria mesmo ser um vilão, fazer uma dupla com o Megamente para poder fazer o caos na cidade. Aí ele fez até um desenho de um uniforme lá, ele roubou um monte de coisa. E aqui que o Megamente, ele cansa daquilo lá, ele revela toda a verdade. Ele fala que ele estava namorando a Rosane, que ele deu os poderes para ele, que ele era o pai espacial dele. E aqui começa a ter uma batalha entre os dois frenética, o Megamente achando que era uma brincadeira ainda, como era com o Metro Man, mas com o Titã era diferente. O Titã ele só queria acabar com o Megamente, ele queria dar cabo dele, queria acabar com tudo de uma vez por todas. Ele luta pra bater mesmo, enquanto o Megamente tá na brincadeira ainda, ele tá brincando de espada, tá trocando insulto. Aí que o Megamente tenta usar o Cobre pra acabar com o Titã, pra poder vencer ele, mas o Cobre aqui não era a fraqueza dele. Aí aqui fica a questão, como que o Metro Man foi detido pelo Cobre? E aqui fica toda essa questão. Aí depois que ele derrota o Megamente, já vem o prefeito da cidade e fala, nosso novo herói, mas aí não, a cidade está sob nova direção, ele dá um peteleco no prefeito, o prefeito sai voando longe lá, ele cai. Aí o Megamente vai até a Rosane para descobrir como derrotar o Titã, porque ele não sabia como fazer aquilo. Então os dois, eles vão até a antiga escola deles, que é assim que eles chamam a escola que ele estudava com o Metro Man. Então é tipo uma caverna da solidão pra ele. Tinha um monte de coisa lá, troféu, tinha a roupa dele, tinha a capa, até que os dois encontram um copo com gelo lá e ficam se questionando, poxa, mas por que esse copo ainda tá aqui com gelo? Parece que alguém ainda tá aqui. Aí a gente descobre que simplesmente o Metro Man tá vivo. Olá. Esse aqui é um plot twist sensacional. Aí o Metro Man conta toda a história dele, por que ele decidiu fazer aquilo, por que ele forjou a própria morte. Então ele conta que ele estava cansado daquilo, que era sempre a mesma coisa, era sempre um teatro para ele, que ele nunca quis ser herói, ele queria mesmo ser um músico, mesmo não tendo talento nenhum para isso. A gente descobre que ele tinha uma super velocidade extrema e ele teve todo aquele pensamento de reflexão dele, ele refletiu, ele viajou pelo mundo. Tudo isso enquanto tava o Megamente lá falando sobre o raio que vinha do sol ainda. Ele tava travado lá e o Metro Man tava vagando pelo mundo em super velocidade, tava todo mundo travado. Pra você ver o extremo poder desse cara aqui, que parece que o Titã não se deu conta de que ele tinha super velocidade. Então ele fala que aquela não era a verdadeira vocação dele, querer ser super-herói. Então ele fala pro Megamente isso aí, o Megamente fica deprimido, ele não sabia mais o que ele queria ser da vida dele. Então o Megamente se entrega de novo pra polícia, ele vai preso lá, fica super deprimido. A Rosane, ela vai atrás do Titã pra tentar conversar com ele, convencer ele a não fazer tudo aquilo, mas ele sequestra ela e fala que ele queria um Megamente pra poder acabar com ele, um acerto de contas. Então o Megamente mais motivado ainda, ele faz uma super entrada triunfal lá. Ele manda um monte de robôs dele que formam a cabeça dele lá. Aí ele desce dos robôs, os robôs engolem o Titã, mas o Titã consegue explodir o Megamente, salvar a Rosane e sai os dois pela cidade na moto voadora dele. O Titã simplesmente ele corta um prédio no meio, segura o prédio e joga em cima do Megamente e vai os dois num negócio desesperado. O Megamente joga a Rosane em cima de uns negócios lá pra proteger ela, enquanto o prédio tá vindo atrás dele com a ponta afiada. A gente não sabe se ele vai sobreviver, se ele não vai. Aí ele cai da moto, parece que tá tudo acabado, a gente vê o Megamente desacordado. Aí a Rosane vai correndo até ele, o Titã aparece, joga um ônibus nela e simplesmente Metro Man aparece, corta o ônibus no meio. Aí já fica aquele negócio de arrepio, meu Deus, tô arrepiado só de falar isso agora. Aí ele já bota medo no Titã, começa uma perseguição. Aí ele consegue pegar o Titã pela gola, ameaçando ele, falando pra ele ir embora de Metrócide. Aí ele vai embora. Aí a gente descobre que na verdade o Metro Man era um Megamente disfarçado e que o Megamente que foi atingido pelo prédio era o criado. Então o Megamente volta lá pra falar com a Rosane, ele desfaz o disfarce dele. E o Titã volta, falando que só conhece uma pessoa que chama a cidade de Metrócide. Porque o Metro Man, que era o Megamente, tinha falado, fique longe de Metrócide. Isso entregou totalmente o jogo. Mas ele simplesmente deixar o Titã ir embora e ficar infernizando outras cidades aí, se possível. Então aqui começa a ter um desespero sobre o que ele poderia fazer. Ele tenta fugir do Titã, procurando uma solução de como vencer ele. Então a Rosane fala que ela olhou para trás no dia que ela deixou o Megamente chorando na chuva lá. Ela viu o carro invisível, que de invisível não tem nada.
ele descobre que a arma que tirava os poderes do Titã estava dentro do carro invisível. Então o Megamente tenta chegar no carro invisível a todo custo, ele desvia dos lasers que o Titã vai lançando nele, o Titã arremessa ele por cima do carro invisível, o Megamente finalmente consegue entrar, pegando a arma, aquecendo ela para preparar ela para poder tirar os poderes do Titã. O Titã então arranca a porta do carro onde o Megamente estava lá escondido, ele joga o Megamente lá pro alto, aí a gente volta pro início do filme, onde o Megamente estava caindo de uma altura extrema. Ele pensa que vai ser o fim dele, mas fala, não vai ser esse aqui o meu fim. Ele pega aquela arma lá que desidrata as pessoas, transforma em cubo, ele se transforma em cubo, se desidrata, ele cai dentro de uma fonte de água, porque ele percebeu que lá embaixo tinha a fonte, ele cai bem em cima dela. Então, enquanto tava lá embaixo, o Megamente estava lá em cima, lá embaixo estava o Titã indo até a Rosane para acabar com ela. Aí no momento que ele vai acabar com ela, cai o cubinho lá na água, o Megamente volta ao normal e cai a arma que tira os poderes do Titã bem na mão do Megamente. Então ele tira os poderes do Titã e acaba com o vilão. Aí fica todo mundo feliz, alegria, o criador faz um teatro enorme lá, fingindo que ele morreu, mas era só jogar ele na água, aí ele fica bem no final. Aí fica todo mundo feliz, Megamente vira o herói. Aí a gente vê o Metro Man lá no meio da inauguração do museu do Megamente, pra mostrar que eles não eram inimigos, eles sempre foram uma dupla amiga, eles eram Tom e Jerry da vida. O Metro Man nunca viu o Megamente como inimigo, eles eram mais parceiros, amigos. De início a gente odeia bastante o Metro Man, pensando que ele vai ser só mais um metido, mas depois tem todo esse desenvolvimento dele, é bem rapidinho, mas é muito legal ver esse personagem tendo esse desenvolvimento, percebendo que ele nunca foi daquele jeito porque ele queria ser, porque ele foi forçado pela sociedade, porque era assim o único jeito que as pessoas viam ele. Porque pra mim esse filme aqui é tudo isso aqui, é como que você não pode deixar que as pessoas influenciem no que você vai ser, porque tem que ser uma escolha sua, se você gosta disso, você tem que ir atrás disso, fazer o que você quer fazer, não deixar que escolhem por você, você mesmo tem que escolher, porque é assim que funciona, cara. A gente é feliz assim, e Megamente foi um filme que tratou isso muito bem, mostrando que as pessoas más, elas estão escondidas por aí, e tudo que precisa pra elas soltar essa maldade é poder, porque deu poder ao homem e verá quem ele é de verdade. Essa é uma frase que combina muito com esse filme aqui. Megamente para mim é um excelente filme, uma nota 9, perfeito. O nosso Cabeça Azul aqui, ele é ótimo, com animação perfeita, a trilha sonora, os personagens, Metro Man que é incrível, Megamente é incrível. O Titã é um bom vilão, ele ameaça quando ganha os poderes. As piadas aqui também são muito boas. Eu adoro esse filme aqui, sinceramente. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, comenta, se inscreve aqui e compartilha com os amigos, porque vai ajudar bastante. Então até a próxima, falou!